Quem deve ser o goleiro titular do Internacional depois de ontem da vitória contra o Juventude? Daniel, Marcelo Lomba, Danilo Fernandes, Fabiano Baldasso. Quero te escutar. Sim. Eu não estou entre os detratores do Marcelo Lomba, tá? Eu acho que o Marcelo Lomba é um bom goleiro, que teve algumas oscilações, não estou entre os detratores. Mas eu acho que o Danilo Fernandes merece, por conta de algumas instabilidades do Marcelo, ter a sua sequência, ter a sua vez, que ele esperou. O Danilo Fernandes era titular do Inter e saiu numa lesão uma vez. E aí o Lomba entrou bem e o Danilo não voltou mais. Então agora que há uma instabilidade do Lomba, o Danilo tem que ser titular. Então, para mim, é o Danilo titular. Acho que o Daniel ontem mostrou que está pronto para ser goleiro do Internacional. Então, teríamos o Danilo titular, o Daniel reserva com uma baita de uma sombra para o Danilo Fernandes e o Marcelo Lomba é o goleiro para ser negociado nesse momento. Olha, eu quero dizer que eu acho que o melhor que eu já vi do Lomba e o melhor que eu já vi do Danilo Fernandes, e acho que são dois bons goleiros, o Inter está bem servido, o Danilo Fernandes, no meu entendimento, é melhor. Mas eu não acho que o Lomba tenha feito uma temporada ruim, tá? Eu acho que ele foi importante em alguns jogos, teve alguns milagres que ele fez e teve também algumas falhas. E eu tô contigo. Eu acho que o Danilo Fernandes tem que ficar no gol. E eu acho que o Daniel tem que ser o goleiro, o segundo goleiro internacional. Não dá para esperar mais. O Lomba é muito assediado por times dos Estados Unidos e de Portugal. Eu confesso que nas últimas horas surgiu até que um time americano estaria por fazer uma proposta, eu teria entrado em contato. Conversei tanto com as pessoas do Inter, quanto fiquei sabendo das pessoas do Lomba que não tem proposta efetivada e no momento a ideia dele é ficar. Mas está claro, dentro dessa proposta de redução, que nós falamos ontem aqui, a folha do Inter chegou a 9 milhões, aí reduziram para na casa dos 8 e a ideia é reduzir um pouquinho mais porque alguns jogadores, tipo o Carlos Palácio que está contratado, vão chegar, isso vai inflar a folha de novo. A ideia é liberar um goleiro. Então o Lomba hoje é o mais vendável, mais liberável. Brasileiro, né? Isso. E o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro. Então daqui a pouco, se chegar uma propostinha bacana de Portugal ou dos Estados Unidos, pode acontecer. Mas insisto, o Inter diz que ainda não tem nenhuma proposta. E o teu voto na Interativa? Ai, cara, tudo isso para não votar. Não, eu só completei a situação do Baldasso. Com dor no coração vou fazer isso, porque eu acho que eles são extremamente bem treinados pelo Pavão e pelo Durk Vidal, mas eu gosto muito da técnica do Danilo Fernandes. Ele é muito mais técnico, o Lomba é mais de explosão, o Danilo é mais de técnica. E me encanta a técnica do Danilo, eu vou no Danilo Fernandes. Aliás, eu quero dizer o seguinte, o Internacional que não faça a barbeiragem de perder o Daniel Pavão. Tá, o Internacional já perdeu o preparador físico, tá oficializado, né? Tá no site do Inter. Já perdeu, que veio em 2014 com o Abel e tal, já perdeu o preparador físico, que é um bom profissional. O Pavão é top 1 do Brasil, top 1. O Inter, o Grêmio tem as suas dificuldades, o Grêmio foi mexeu no preparador físico, mexeu no treinador de goleiros, tem as suas dificuldades. O Internacional tem um craque, só saiu das mãos dele Alisson, que hoje é apontado como o melhor goleiro do mundo. Então, e o Danilo Fernandes foi bem com ele, o Lomba foi bem com ele, tá aí o menino Daniel. Então, assim, o Inter que não faça essa barbeiragem, mas não, né? O Miguel não veio com... O Miguel tinha um preparador físico, um preparador de goleiros que era português, e aí queria trazê-lo para cá e o Inter disse, não, essa posição eu não mexo. Que, aliás, é uma questão interessante, tá? O Inter fez ele abrir mão do seu preparador de goleiros e não fez abrir mão do preparador físico. Tanto que o preparador físico é um espanhol que nem era o que ele estava lá no Independiente Del Valle. Ele trocou de preparador, mas era uma condição dele essa questão aí. Pavão é camisa 10 na função que faz. E faz uma lembrança do Durk Vidal, que também é monstro, é muito bom. Tá? Outro preparador. Aliás, essa é uma questão que a gente tem que falar do Grêmio também, vou grenalizar de novo. O Grêmio trocou o preparador de goleiros e não teve uma mudança tão sensível. Pelo contrário, aí eu vou fazer um elogio, porque a gente tinha questões pontuais que via no Rogerião. Que ok, foi monstro, brilhante o trabalho dele com o Groi, mas ele não estava conseguindo tirar o melhor dos goleiros do Grêmio, o Grêmio demite ele, até porque o salário estava alto, ele vai para o Palmeiras, hoje o Rogerião é o preparador de goleiros do Palmeiras, o Everton é o melhor goleiro do Brasil na atualidade, está voando baixo, e o Grêmio traz o cara que que explodiu o Cássio para o mundo, que lapidou o Cássio, porque já era muito bom goleiro, inegável isso, e não tá dando assim... É que os goleiros do Grêmio são ruins, pode ter o melhor preparador de goleiro do mundo. O próprio Paulo Vitor tem sua história. Mas o Vanderlei é bom goleiro dentro de uma outra realidade. Eu lembro, por exemplo... O Vanderlei foi para a seleção.
É sério, ele foi convocado. O Vanderlei no Santos fez grandes Foi temporadas. convocado para a seleção no Santos, César. O Baldassi pediu passagem lá, quer comentar. Qual é a chinelada que ele vai dar no Grêmio? Tô vendo já. Não, eu quero só deixar bem claro para que as pessoas entendam a questão do preparador físico. A questão não é xenofobia, fui acusado disso ontem. Fui acusado disso, que eu não gosto de estrangeiros. O histórico de preparadores físicos estrangeiros no internacional é ruim e eu falei sobre isso ontem. Qual é o grande problema? O Brasil tem características absolutamente distintas no que diz respeito à necessidade de preparação física no futebol. Primeiro, em relação ao calendário. O nosso calendário é maluco. O técnico do Palmeiras esses dias, o Abel Ferreira, fez um desabafo numa entrevista dizendo o seguinte: olha, é inacreditável o que acontece nesse país de vocês aqui. Esse país se joga muito, não pode se jogar tanto. Tudo bem, essa é uma coisa. A outra, tu pega um cara que é preparador físico no futebol espanhol, tu pega um cara que é o preparador físico no futebol uruguaio. Esses caras, para fazer uma viagem de um jogo para outro, eles viajam 2 horas. No Brasil, se tu pega o Bahia no Campeonato Brasileiro, tu passa um dia viajando, um dia lá para jogar e o outro dia viajando de volta. São características distintas. O cara não desembarca de paraquedas aqui e entende a nossa realidade para fazer a questão física funcionar. Eu não estou aqui carimbando o novo preparador físico do Internacional como um preparador que vai dar errado, de forma alguma. Só que é duvidoso, por conta desse histórico dos estrangeiros que vieram e não deram certo. O Inter está trocando o certo, que é o Cristiano Nunes, um dos melhores preparadores físicos do país, pelo duvidoso. E isso é um erro, ponto.